Você consegue determinar as soluções reais da equação do quarto grau. X elevado a 4 mais 4x menos 1 é igual a zero? Pause o vídeo e tente resolver. No ensino médio, aprendemos a resolver equações polinomiais de primeiro e segundo graus. As equações do primeiro grau têm resolução simples, quase intuitiva. As equações do segundo grau, por sua vez, podem ser facilmente resolvidas utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Seja a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c constantes, as raízes da equação são x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Existem fórmulas também para a resolução de equações do terceiro e quarto graus que são bem mais complexas do que esta, e não utilizaremos aqui. Vamos utilizar outra estratégia. Muitas equações polinomiais podem ser resolvidas usando propriedades de produtos notáveis. Se inserirmos termos na equação sem alterar o valor inicial, algumas vezes aparece algum produto notável, como o quadrado da soma, o quadrado da diferença, a diferença de quadrados, a diferença de cubos, etc. Neste caso específico, vamos utilizar 3 desses produtos notáveis. O quadrado da soma. A mais b elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O quadrado da diferença. A menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E a diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Como x elevado à quarta é igual a x ao quadrado elevado ao quadrado, podemos tentar reescrever a equação na forma de um produto notável sem alterar o valor inicial da equação. Se quisermos fazer com que apareça um produto notável como o quadrado da soma, com a igual a x ao quadrado e b igual a 1, este produto notável teria a seguinte forma. X ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado elevado ao quadrado, mais 2 vezes x ao quadrado, que é o primeiro termo, vezes 1, que é o segundo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que dá x elevado à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 1. Perceba que, se somarmos os dois últimos termos à equação original, o produto notável estará presente. No entanto, se somarmos esses dois termos, precisamos subtrair os mesmos para não alterar o valor inicial da equação. Então, vamos reescrever a equação como x elevado à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, menos 2x ao quadrado menos 1, mais 4x menos 1 é igual a zero. Os 3 primeiros termos da equação são equivalentes ao quadrado da soma, e a equação pode ser reescrita como x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 4x menos 2 é igual a zero. Podemos ainda simplificar os 3 últimos termos colocando menos 2 em evidência e a equação se torna x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x mais 1 é igual a zero. Observe que a segunda expressão, entre parênteses, é muito semelhante à expressão do quadrado da diferença. De fato, x menos 1 ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1, mais 1 elevado ao quadrado, que dá x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Então, podemos substituir a segunda expressão entre parênteses por este produto notável, e a equação se torna x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x menos 1 elevado ao quadrado é igual a zero. Para que a expressão mostrada seja uma diferença de quadrados, basta reescrevermos o 2 como raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Fazendo isso, ela se torna x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos
raiz de 2 elevado ao quadrado, que é o 2, vezes x menos 1 ao quadrado, é igual a zero. Como os dois termos da direita estão elevados ao quadrado, podemos reescrevê-la agrupando esses termos. Então fica x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, menos raiz de 2 vezes x menos 1 elevado ao quadrado é igual a zero. Multiplicando raiz de 2 por x menos 1, teremos que a equação fica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos raiz de 2 vezes x, menos raiz de 2 elevado ao quadrado, é igual a zero. Agora, temos um outro produto notável, uma diferença de quadrados. Neste caso, o a é x ao quadrado mais 1 e o b é raiz de 2 vezes x menos raiz de 2. Então, podemos substituir essas duas expressões pelo produto da soma pela diferença. E a equação se torna x ao quadrado mais 1 mais raiz quadrada de 2 vezes x menos raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais 1 menos raiz quadrada de 2 vezes x mais raiz quadrada de 2. Tudo isso igual a zero. Escrevendo as expressões na ordem tradicional, fica x ao quadrado mais raiz de 2 vezes x mais 1 menos raiz de 2 vezes x ao quadrado menos raiz de 2 vezes x mais 1 mais raiz de 2 é igual a zero. Observe que a equação de quarto grau inicial foi reescrita como produto de duas equações do segundo grau. A expressão será nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, os valores de x que satisfazem a equação podem ser determinados resolvendo as duas equações quadráticas que aparecem nos parênteses. Essas equações podem ser facilmente resolvidas utilizando a fórmula de Bhaskara. Resolvendo a primeira equação, x ao quadrado mais raiz de 2 vezes x mais 1 menos raiz de 2 vai ser igual a zero. Os coeficientes dessa equação são o a igual a 1, o b é igual a raiz de 2 e o c é 1 menos raiz de 2. Então o delta vai ser b ao quadrado, raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 menos raiz de 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 1 vezes menos raiz de 2 dá mais 4 raiz de 2. 2 menos 4 dá menos 2, então fica 4 raiz de 2 menos 2. Como 4 raiz de 2 é maior do que 2, o valor de delta é positivo e temos duas raízes reais. O x vai ser menos b, menos raiz de 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4 raiz de 2 menos 2, sobre 2. Então, o x' vai ser menos raiz de 2 mais raiz quadrada de 4 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Se a gente fizer essas operações aí, dá aproximadamente 0,240. O x' vai ser menos raiz de 2 menos raiz quadrada de 4 raiz de 2 menos 2 sobre 2, que dá aproximadamente menos 1,663. Resolvendo a segunda equação, x ao quadrado menos raiz de 2 vezes x mais 1 mais raiz de 2 é igual a zero. Os coeficientes dessa equação são a igual a 1, o b é igual a menos raiz de 2 e o c é igual a 1 mais raiz de 2. Então, o delta vai ser b ao quadrado, menos raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 mais raiz de 2. Menos raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 1 vezes mais raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2. 2 menos 4 dá menos 2, então fica menos 4 raiz de 2 menos 2. Como o delta é menor do que zero, a equação não tem solução real. Então, as soluções reais da equação inicial são as que calculamos anteriormente. O conjunto de solução vai ser menos raiz de 2 mais raiz quadrada de 4 raiz de 2 menos 2 sobre 2 e menos raiz de 2 menos raiz quadrada de 4 raiz de 2 menos 2 sobre 2.